Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos fazer a análise pré-jogo da partida contra o Alavés, fora de casa, lá no estádio Mendizorroza, aonde o nosso adversário está invicto nessa temporada, com 2 vitórias e 1 empate, e só sofreu 1 gol. Porém, convenhamos, o primeiro grande teste que eles vão passar jogando dentro de casa é justamente agora que vão enfrentar o Barcelona. O melhor ataque da Europa, com o trio que mais produz gols em todas as principais ligas europeias, líder do campeonato com 7 vitórias em 8 jogos, é um outro patamar de exigência e vamos ver como é que o Alavés responde jogando essa partida. Mas antes da gente começar essa análise, eu vou te pedir, porque eu sei que tu esquece, curte o vídeo, ativa as notificações, é só clicar no sininho, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Você fazendo tudo isso nos ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor, direto da Catalunha para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá. Como joga o Alavés? O Alavés é o retrato de um time de meio de tabela no Campeonato Espanhol que nem tenta buscar mais protagonismo galgando objetivos mais ambiciosos. Para ele está muito bom ser mero coadjuvante o ano inteiro. Afinal de contas, é muito melhor não chamar atenção de jeito nenhum do que chamar atenção porque está brigando contra o rebaixamento. De maneira que essa equipe está muito confortável lá no 11º lugar, sem estar nem entre os 5 melhores, nem entre os 5 piores ataques, sem aparecer nem no top 5 de melhores, nem no top 5 de piores defesas. Eles simplesmente querem ser discretos e o técnico Luis Garcia vem conseguindo que isso seja uma realidade. Sem a bola é o 4-2-3-1, mas que quando a bola é recuperada, você transforma num 4-4-2, aonde a figura coringa que permite que essa formação troque dentro da própria partida é o Stoichkov. Ele é um atacante que também sabe jogar como meia, que quando a bola está com o adversário, ele ajuda a fechar a linha na própria intermediária com outros 2 jogadores ao seu lado, mas que quando a bola é recuperada, ele usa da sua velocidade para ir mais próximo da referência, ficar mais próximo do camisa 9 e dá a opção de 2 atacantes que estão dentro da área buscando a finalização. O Stoichkov se chama Juan Diego. Ele é espanhol, ele não é do leste europeu, e o pai dele queria que o nome dele fosse Stoichkov, porque ele era fã do jogador do Barcelona. Só que a mãe barrou, falou: não senhor, o nome do nosso filho vai ser um nome normal, não vai ser nome de jogador. O sonho do pai não se realizou no momento do registro, mas o filho, quando cresceu e virou jogador profissional, resolveu assumir essa identidade. Tanto porque fica bacana, quem é que não quer ser o Stoichkov quando vira jogador de futebol, quanto porque ajudaria o pai a se sentir mais realizado. O meu filho já é jogador e ainda assumiu o nome que eu sempre quis, ele é o orgulho do papai. Só tô te contando isso por questão de curiosidade, porque o nível técnico e a carreira construída entre os dois não tem qualquer tipo de relação. O Stoichkov do Alavés já tem 30 anos de idade, construiu a sua carreira todinha em times de 2ª divisão e não tem nenhum título que ele possa ostentar ao longo da sua vida como futebolista. Então eu duvido muito que você tenha a oportunidade de utilizar essa informação em algum momento da vida, assistindo uma partida em que o Juan Diego Stoichkov está jogando muito e aí você mostra para os amigos o seu conhecimento sobre o background do jogador. Isso não vai acontecer. A informação que você está recebendo é inútil. Mas eu tive a oportunidade de usar. Então eu usei para não guardar sozinho para o resto da minha vida. O parceiro de ataque desse Stoichkov genérico costuma ser o Kiki Garcia, que foi quem teve mais oportunidades nas 8 rodadas do Campeonato Espanhol até aqui. Mas muda bastante. Não teve ninguém que foi titular na maioria das partidas. Nesses 8 jogos, 3 jogadores tiveram oportunidade. O Kiki Garcia é um jogador mais de área, mais finalizador, que é utilizado principalmente nas partidas contra equipes em que o Alavés ambiciona vencer, mas quando o time precisa de mais trabalho tático, sacrifício, comprometimento com a marcação desde o centroavante, quem costuma ser utilizado é o Asier Villalibre,
que na Espanha é um meme por causa da barba enorme que ele tem e pelo fato de ser um centroavante que tem pouquíssimos gols na carreira. Ele é um centroavante que faz menos gols do que os zagueiros, mas que ajuda esses zagueiros na marcação, vindo acompanhando o adversário desde a área dele até a própria área, se necessário for. Se o time estiver objetivando um pouco mais de movimentação, quem entra é o Tony Martínez, que é um cara mais leve, é um cara mais jovem, é um cara que pode trocar de posição com o Stoichkov, se essa necessidade aparecer. Mas eu já te adianto que nenhum dos três é uma grande ameaça, nenhum dos três é um grande artilheiro e é muito difícil imaginar que eles venham a fazer gols, a não ser que seja um presente da defesa do Barça. Cabe ao Iñigo e ao Cubarsí não permitir que esses presentes sejam dados. No meio de campo, dos 4 jogadores, 3 se chamam Carlos. O Carlos Martín aberto pela esquerda, o Carlos Vicente aberto pela direita e o Carlos Benavides, que joga aqui na base da pirâmide, tendo mais obrigações de marcação. O quarto homem do meio campo que deveria aparecer aqui, ele não tem cadeira cativa, mas quem mais vem jogando recentemente é o Juan Jordan. Os 4 têm funções defensivas como sua máxima prioridade. Cada um tem a obrigação de fechar uma área do campo, mas quando recuperam a bola, quem dá o passe de qualidade é o Juan Jordan e quem tenta usar a velocidade para puxar os contra-ataques é o Carlos Vicente. O Carlos Martín, ele é mais um jogador de trabalho tático, ele é um jogador que está lá pela capacidade de acompanhar o lateral e não cansar durante a partida inteira. O Benavides é muito voluntarioso, é o típico jogador uruguaio de Libertadores, está no campo todo o tempo todo, ele dá carrinho de cabeça se for necessário, carrega a abraçadeira de capitão, mas se tiver que dar um toque técnico, ele não tem tanta lucidez. E a defesa? Cara, me surpreende que a defesa do Alavés não esteja entre as piores do Campeonato Espanhol, porque todas as partidas que eu assisti, ela demonstrou uma gigantesca ingenuidade, falta de talento e até erros de posicionamento. Acredito que tenha sido muito mais incompetência dos adversários do que necessariamente boas partidas desses defensores. A gente poderia separar as estatísticas por quantos gols eles sofrem fora e dentro de casa, porque dentro de casa só sofreram 1 gol, fora de casa tomaram mais de 10. Mas eu acredito que a maneira mais justa de fazer essa comparação é olhar para os adversários que conseguiram vazá-los e para os adversários que tiveram dificuldade para fazer o gol. Todo mundo que apresentou intensidade e ambição, que foi para dentro do Alavés, que teve menos medo do contra-ataque e mais vontade de matar o jogo, conseguiu fazer um bom número de gols. Entre os times que o Alavés conseguiu defender bem estão o Las Palmas, lanterna da competição, e o Betis, que até está no meio da tabela, mas tem um dos piores ataques do Campeonato Espanhol. E entre os times que amassaram o Alavés e conseguiram construir o resultado, estão o Celta de Vigo, que está no meio da tabela, mas tem ataque de G4, e o Real Madrid, que é o vice-líder da competição, não chega a ter o nível ofensivo do Barcelona, que está no outro patamar, mas também tem um ataque interessante. Mas afinal, enfrentando um adversário com nomes tão pouco falados, quais serão os nomes que na transmissão nós mais vamos ouvir falar? Ficou poética essa frase, né? Você já sabe o que vem agora. Tá na hora do top 3 dos caras. Em terceiro lugar, Nahuel Tenaglia, o lateral argentino, que não tem nada demais, mas que no contexto do Alavés precisa ser citado, porque entre todos os defensores é aquele que mostra mais lucidez. É o que menos tem chance de cometer um erro capital e ao mesmo tempo o que tem maior capacidade de passe. O que é interessante sobre o Tenaglia é que ele nunca foi conhecido por ser um lateral ofensivo. Ele inclusive é aquele lateral que quando está faltando o zagueiro, ele pode ser improvisado com tranquilidade. Ele está muito mais acostumado a marcar do que a apoiar no ataque. Mas como o principal jogador do Alavés joga na ponta direita e em muitos momentos ele precisa ser isolado, ele precisa ter a oportunidade do 1 contra 1 para poder brilhar, se tornou muito normal que o Tenaglia vá no apoio.
Raramente ele recebe a bola para fazer alguma coisa, mas ele está o tempo todo fazendo a ultrapassagem para dar para o Carlos Vicente um pouco mais de espaço. Mas imagina-se que numa partida contra o Barcelona, que é o claro favorito a conseguir a vitória e que tem um ataque que a gente já elogiou várias vezes durante esse vídeo, e você sabe o motivo, eles realmente merecem esse nível de elogios, é muito mais fácil a gente ver o Tenalha dando uma segurada lá atrás e deixando o Carlos Vicente se virar sozinho do que subindo o tempo todo para apoiar e abrindo espaços atrás para serem explorados pelo Rafinha. No segundo lugar, Antônio Silveira não está entre os principais goleiros da liga, nem em números nem em desempenho, mas se o Alavés for ter alguma oportunidade de sonhar em conseguir nem que seja um pontinho, vai precisar que o seu goleiro faça vários milagres. Nessa temporada, ele já teve uma atuação de muito destaque e que muitos afirmam que se não fossem as suas intervenções, o Alavés teria tropeçado. Foi inclusive dentro de casa, contra o Lanterna Las Palmas, aonde ele saiu como o melhor homem da partida. Ali ele garantiu 2-0, mas nem nas outras partidas ele conseguiu repetir esse nível de atuação, nem ele enfrentou naquele momento um ataque com o nível técnico do Barcelona. Então vamos ver se contra o trio que mais consegue gols na atualidade entre as grandes ligas europeias, ele vai conseguir manter a sua porteira no zero. Em primeiro lugar, o Carlos Vicente, que a gente já falou várias vezes ao longo do vídeo, mas que merece ser melhor comentado. Dentre todos os jogadores do Alavés, é o mais perigoso. Vem tendo atuações destacadas e a mídia espanhola chegou até a cogitar que ele poderia ser convocado para a seleção, o que seria algo muito incomum, tendo em vista que o Alavés não costuma dar jogadores para a seleção espanhola. Mas esse burburinho era merecido, porque de fato ele vinha sendo o grande nome de um time que não tem grandes nomes. Atuando pela ponta direita, a sua função não é fazer gols, mas está entre os artilheiros da equipe. É o que mais dribla, é o que mais cria chances, é basicamente o cara mais importante quando o Alavés tem a bola no pé. Todo mundo, quando recupera a bola, procura onde o Carlos Vicente está, para tentar encontrar ele na puxada do contra-ataque. Ah, é o novo Messi. Não, calma. Carlos Vicente não é um dos grandes nomes do futebol mundial. Mas como a gente já veio falando várias vezes ao longo desse vídeo, dentro do contexto é o cara que tem que ser mais bem marcado se o Barcelona quiser garantir que não vai sofrer nenhum gol. Se o Barça conseguir tirar o Carlos Vicente do jogo, 70% do potencial ofensivo do Alavés vai junto com ele. Fala a verdade, é um top 3 que tu nunca tinha escutado falar de ninguém que foi citado. Mas fica tranquilo, top 3 de time pequeno é assim mesmo. São nomes que você nunca escutou falar porque é torcedor, mas que o Hansi Flick e a comissão técnica têm que conhecer para poder montar o esquema que permita ao Barça ter uma vitória tranquila. E falando em vitória tranquila, quais são as chaves para conseguir esse resultado? Vou já te responder, porque chegou a hora das 5 chaves da vitória. Chave número 1, cuidar da bola. Das 8 rodadas do Campeonato Espanhol até aqui, só teve uma vez em que o Barcelona foi desleixado com a bola. E foi justamente a sua única derrota em La Liga até o presente momento. Contra o Osasuna, o Barça cometeu muitos erros de passe e, ao mesmo tempo, permitiu muitos desarmes que não vinham sendo normais nas outras 7 partidas. Era justamente nesses momentos em que o Osasuna conseguia construir perigo, porque a bola era recuperada, o Brian Zaragoza era rapidamente acionado e com a defesa toda desarrumada, ele conseguia os cruzamentos para o Budimir cabecear e até um gol. Quem não lembra daquele drible que ele deu no Iñaki Peña e conseguiu botar a bola no fundo das redes? Houve erros individuais, principalmente do Sérgio Domingues, mas também houve erros do meio-campo, que perdia a bola no momento em que estava todo mundo se posicionando para atacar e aí já não dava mais tempo de voltar para defender. O Alavés tem uma característica parecida de marcação forte no meio de campo e acionar rapidamente os pontas na velocidade. Então, se o Barcelona não quiser ter o mesmo resultado que teve no El Sadar, não vai poder cometer o mesmo erro em Mendizorroza. Chave número 2, Baldé inspirado. Todo mundo sabe que o nosso lateral esquerdo é marcado pela irregularidade, que é inerente da idade.
Ele é um moleque de 20 anos que ainda está finalizando a sua formação como profissional. Dado o talento que ele tem, mesmo ainda nessa reta final de formação, ele já consegue ter atuações muito destacadas, mas que se alternam com atuações que são sofríveis. Contra o Alavés, ao contrário do que aconteceu em todas as outras partidas, o principal jogador do adversário vai cair em cima do nosso lateral esquerdo e não do lateral direito. Todos os outros adversários, quando a gente tentava olhar onde estava o talento, o homem mais perigoso, o embate era com o Koundé. Na partida de amanhã, o confronto vai ser com o Baldé. Esteja ele num dia bom, com a bola no pé, obrigando o Carlos Vicente a se desgastar, correndo atrás dele até o final, porque ele está fazendo um inferno na defesa dos caras. Seja ele num bom dia defensivo, conseguindo ganhar os duelos e não se permitindo driblar, vai ter que estar num dia inspirado. Caso contrário, o Barcelona vai sofrer e o Alavés vai criar oportunidades. Chave 3. Volantes leves. Não é jogo para o Eric Garcia. Toda a estratégia do Alavés gira em torno de acionar os pontas na velocidade. Então é muito mais interessante você ter um meio-campo com leveza, que pode fazer as coberturas se deslocando para a lateral, do que ter um jogador que até tem as suas valências, mas que não é veloz e menos ainda tem a energia para fazer os movimentos horizontais e ajudar um lateral de um lado no lance e o lateral do outro no lance seguinte. Além disso, a tendência é que o Alavés jogue com as linhas bem baixas e desafie o Barcelona a encontrar soluções ofensivas para superar o povoamento da sua área. Em outras palavras, a gente vai precisar mais de criatividade do que de poder de marcação. No cenário apresentado, é muito mais interessante você ter Casadó e Pedri, que tem a leveza para cobrir as laterais e que tem a criatividade com a bola no pé para incomodar as linhas baixas do adversário, do que você ter o Eric Garcia, que é um jogador interessante para determinados tipos de partida, mas que no jogo de amanhã ele ia acabar sofrendo muito mais do que ajudando. Não sei se é o que o Flick vai fazer, mas é o que eu gostaria que ele fizesse. Chave 4. Bola no Yamal, porque esse é um jogo em que um dos duelos mais desequilibrados vai acontecer justamente onde está o nosso jogador mais desequilibrante. O nosso melhor driblador vai bater de frente com o pior marcador do Alavés. E é óbvio que eu não estou sugerindo que se tiver 4 caras marcando o Yamal e o Rafinha livre do outro lado, dá a bola no Lamine que ele vai resolver. Ninguém jamais em sã consciência poderia sugerir uma coisa dessa. Só o que eu estou dizendo é que o Alavés não é uma equipe que costuma reorganizar toda a sua estrutura tática para poder anular um jogador. Até porque nem tem opções no elenco que permitam essa movimentação toda. Então a tendência é que o Yamal tenha à sua disposição muito mais espaço do que ele está acostumado. Se sem espaço ele já faz o que faz, com espaço, papai, deixa o garoto brincar. E a quinta e última chave, o Flick Flaca de sempre. A gente já falou que a defesa do Alavés sofre muito quando pega um time que marca em cima e que verticaliza nas ações ofensivas. Não é uma defesa muito forte, nem muito veloz, nem muito inteligente, nem muito bem posicionada. Cara, no fundo, a defesa do Alavés é um blefe. Se você pagar para ver, você vai conseguir os gols. Então, tudo que o Barcelona é sob a tutela do Hansi Flick é exatamente o que o Alavés não consegue defender sob a tutela do Luis Garcia. Resumindo a análise, o encaixe tático do duelo entre Barcelona e Alavés é muito favorável para o Barça. Não é um time nem com as armas e nem com a ambição necessária para fazer a nossa defesa sofrer, ao mesmo tempo que não tem a intensidade defensiva para fazer o nosso ataque suar. A única coisa que eles têm a seu favor é jogar em casa, em um estádio em que a torcida realmente eleva o nível da equipe e onde até agora eles estão fazendo a campanha que os permite estar no meio da tabela. Porque se for levar em consideração o que eles fizeram fora de casa, o Alavés era para estar na zona de rebaixamento. Mas me parece muito pouco para segurar o Barcelona na forma que vem demonstrando. Então,
Você sabe que eu não falo isso todo vídeo, sem soberba nenhuma, é um jogo em que o Barça tem totais condições de golear e ir para a data FIFA, quem sabe até com uma vantagem maior na liderança do campeonato. Mas isso tudo é teoria. Quem é que vai estar lá no campo fazendo isso acontecer na prática? Eu vou já te dizer quem eu aposto que vai estar lá, porque chegou a parte do vídeo em que a gente faz a aposta da escalação. As rotações que o Flick sempre disse que ia precisar fazer por conta da maratona de jogos, ele já fez. Agora é para usar o que tem de melhor e está disponível. Fora os lesionados e o De Jong, que ainda está buscando recuperar o ritmo de jogo, todo mundo pode ser titular desde que essa seja a decisão do Hansi Flick. Tendo isso em mente, vem aqui a minha aposta de quem serão os 11 iniciais. Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Baldé, Casadó, Pedri, Pablo Torre, Rafinha, Yamal e Lewandowski. Não podemos descartar duas opções táticas que a gente já viu o Flick utilizar, mas que eu acho que para essa partida não vão ser utilizadas. Uma é o Eric Garcia titular, adiantando o Pedri e sacando o Pablo Torre da equipe. A outra é o Ferran Torres titular, sacando o Pablo Torre e trazendo o Rafinha para jogar como se fosse camisa 10. Não acredito que o Flick vai dar outra oportunidade para o Ferran Torres depois da sequência de chances que ele recebeu sem nunca conseguir corresponder. Mas a gente sabe que o Ferran Torres tem mais vidas do que um gato vira-lata. A gente nunca imagina que ele vai ser convocado para a seleção, ele tá lá. A gente não imagina que ele vai ser titular com chave, ele aparece. A gente imagina que o Hansi Flick vai tirar ele do time e ele continua jogando. Então, a gente não pode descartar. Embora a sensação que eu tenho é que para o Ferran Torres, o Flick não vai mais dar as oportunidades como titular. Quem sabe, entrando no segundo tempo, aonde, de vez em quando, ele até consegue um golzinho. Meu palpite é 4-0 para o Barcelona, com o Lewandowski tendo a oportunidade de fazer pelo menos 2 gols e aumentar a vantagem na liderança da busca pela artilharia. E não sei, tô com aquela sensação que o Ansu Fati entra no segundo tempo, mete um golzinho, chora no campo ajoelhado e ilude a torcida mais uma vez que ele pode ser útil no futuro da equipe. Mas e você? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece daquele famoso engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.